A gente está no número menor hoje pela manhã, a chuva espantou alguns, né? Mas que bom que você está aqui, você vigorosamente veio, resistiu, né, à tentação de ficar na cama, no confortável, no quentinho, e certamente Deus tem algo a ministrar nos nossos corações. E eu queria convidar você, se você puder, feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração nesse momento, vamos pedir para o Senhor, continuando aquilo que Ele começou a fazer em meio às canções, em meio à adoração, que Ele continue trabalhando no nosso coração, no nosso interior. Senhor, nós nos achegamos a Ti nessa manhã, dispostos, Deus, a ouvir da Tua voz, por meio da Tua palavra, por meio da ação do Teu Espírito. Nós Te pedimos nessa manhã, Senhor, fala conosco, nessa manhã nos encoraja, nos transforma, nos confronta, naquilo que nós precisamos, Deus, de auxílio, socorre-nos, ó Deus. Nós Te pedimos em nome de Jesus. A nossa oração é que nós possamos sair daqui diferente da forma como chegamos, que nós possamos sair daqui mais parecidos com o nosso Senhor. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu queria convidar você, se você puder, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Todo o capítulo 10... a gente vai ver ali um ensino de Jesus, e a gente percebe que o evangelista João, ele faz questão de relatar tudo o que Jesus ensinou nesse capítulo. E talvez para nós, quando a gente vai olhar para um capítulo como esse, onde fala sobre pastor e rebanho, não faça muito sentido. Se hoje eu fosse falar para você ou certamente o farei, mas eu fosse lembrar a você que Jesus é o bom pastor. Quando a gente pensa em pastor hoje, o que a gente pensa? A gente pensa um cara numa Hilux, né? Roupas modernas, que tem lá alguns funcionários que eventualmente vão lá num curral, dão alimento para aquelas ovelhas, soltam ela numa pastagem, à noite elas vão para aquele curral, uma coisa muito, talvez, programada e muito distante daquilo que a gente encontra aqui, no primeiro século. Quando Jesus está falando sobre pastor e rebanho, a perspectiva é completamente diferente da ideia que nós temos. Quem sabe a gente aumenta um pouquinho mais essas luzes aqui, que eu consigo enxergar o pessoal um pouco melhor. Não corremos risco de ninguém dormir numa manhã como essa. As da igreja. As que são dimerizáveis aí, do lado. Isso. Aí eu consigo enxergar vocês melhor. Tá bem? Então o contexto aqui de pastor e rebanho é bem diferente do que nós entendemos hoje por pastor e rebanho. A ideia que nós temos hoje é uma ideia um pouco mais, quando olhamos de repente para um pecuarista, é uma ideia um pouco mais distante daquilo que de fato a Bíblia está apresentando. Por isso eu queria convidar você, no capítulo 10, a gente dar uma lida lá no verso 22. 10, 22. Amém? Acharam? Diz assim, a gente vai ler um bloco relativamente grande desse texto, pelo menos até o verso 29, e diz assim: celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai,
que as deu para mim é maior que todos, e ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Aí o verso 30, eu e o Pai somos um. Amém? Eu não sei se você conseguiu acompanhar um pouco da cena, e deixa eu tornar essa cena um pouco mais próxima da gente. Está acontecendo aqui a festa da dedicação. A festa da dedicação, o que hoje nós conhecemos como Hanukkah, né? Essa festa que não é uma festa mosaica, é uma festa que surge depois de algo que acontece no período intertestamentário ali, naquele espaço entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, 160 anos antes de Cristo. Um camarada chamado Etíoco Epifânio, um imperador perverso, aquele cara, ele literalmente, conduzido por Satanás, ele começa a odiar os judeus. E ele começa a impedir que os judeus expressassem a sua fé. Chegando ao ponto de ele pegar alguns porcos, levar até o templo, e no altar aonde eles sacrificavam ali a Deus, eles sacrificam porcos. Ou seja, não há nada mais afrontoso para um judeu naquele período do que fazer isso. É quase comparar ao que hoje, por exemplo, você não, mas imagina um judeu indo na casa de alguma pessoa, e essa pessoa, toda a família, recebê-los com uma camisa com a suástica do período do Holocausto. É esse tipo de ofensa que a gente está falando. Aquela coisa que é violenta, aquela coisa que é vexativa, que é perversa mesmo. Foi isso que Epifânio fez. Só que nesse período surgem alguns homens e eles se levantam, né, o tal de Matatias e o seu filho, que agora me fugiu a memória, acho que é Judas. Judas, eles lideram uma guerra e eles retomam Jerusalém. E essa celebração, onde eles retomam Jerusalém, retomam o templo, eles começam a celebrar, a partir daí, essa festa da dedicação, ou que para nós hoje, pelo menos para o judeu hoje, é conhecido como Hanukkah. É essa festa onde eles retomam o templo, eles retomam as suas atividades de fé, e ali eles como reorganizam as coisas. Então é isso que está acontecendo, não é uma festa mosaica, é uma festa do povo, né, que está acontecendo. Jesus está nessa festa, e quando Jesus está andando lá no pátio, alguns judeus, alguns religiosos, já tinham um grupo, talvez pessoas que estavam tendo dificuldade com a fé, pessoas que estavam desejando, talvez, crer em Jesus. Esse grupo se reúne e chega em Jesus. Imagina aquela cena, né? Jesus está caminhando, um grupo de pessoas reúne ele, nos conta. A gente precisa saber até quando tu vai manter esse suspense. Você é o Cristo ou não? Quando a gente ouve essa pergunta, para nós que já estamos enculturados, já temos o contexto todo aqui, está tranquilo. Mas para eles, o que eles estão perguntando para Jesus? Imagina que eles estão numa festa que está celebrando o fato de eles poderem estar restaurando as coisas de Deus, restaurando a fé deles. Era isso que aquela festa celebrava. Celebrava o fato de que pessoas maldosas se levantaram e caíram, Deus os tinha devolvido Jerusalém, eles estão celebrando isso. Aí eles encontram Jesus. Quando eles encontram Jesus, eles perguntam: é tu o Cristo? A pergunta deles é a seguinte: o Cristo para eles significava eles perguntar: é você o nosso libertador? É você o nosso rei? É você aquele que vai nos colocar de novo num lugar de autoridade? É você que vai restaurar o nosso poder? É você que vai nos dar a condição de triunfo? Essa é a pergunta que eles estão fazendo. Eles estão falando acerca de tudo aquilo que eles vêm aprendendo durante séculos e séculos de história. Quando eles chegam a Jesus e perguntam se Jesus seria o ungido, o rei, o Messias que eles esperam, o Cristo, a pergunta é justamente essa: é você que vai reinar sobre nós?
e vai nos fazer triunfar, porque aqui nesse momento que eles perguntam isso para Jesus, quem é que está governando naquele período? Os romanos. Eles estão subjugados ao Império Romano. Até aqui parece que não tem nada a ver com a gente, parece só história. E é interessante, porque às vezes nós estamos patinando em algumas áreas da nossa vida, porque literalmente não conhecemos a história por trás daquilo ali. Agora, quando a gente começa a olhar daqui para frente, a resposta de Jesus, a gente vai começar a perceber que essa história tem muito mais a ver com a gente do que a gente pensa. Aqueles homens, quando chegam para Jesus, eles estão perguntando, em outras palavras, Jesus, até quando o suspense? É o Senhor que vai resolver o meu problema? Nós temos um problema, nós temos uma dificuldade, nós temos uma crise, és tu que vai resolucionar isso aí, resolver isso aí, porque nós temos visto um monte de gente se levantando e caindo, e eles não têm sido a solução. És tu a solução do nosso problema? E aí, a resposta de Jesus, diante dessa pergunta, é extraordinária, porque quando eles perguntam, a partir do verso 22, eles estão perguntando se era ele o Cristo, a resposta de Jesus é a seguinte: Jesus respondeu, verso 25, eu já disse, mas vocês não creem. Ou seja, o dia todo Jesus estava ensinando, Jesus estava falando, Jesus estava instruindo, mas qual é a grande questão aqui? Eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Então Jesus começa a dizer para eles, olha, eu tenho dito para vocês quem eu sou, não a partir do que eu falo, mas a partir do que eu faço. De novo, isso para nós são coisas distintas, porque a nossa mente, a nossa forma de entender a vida, a gente foi construído, nós somos a herança, a nossa herança de enxergar o mundo é grega. Essa mentalidade grega é sempre assim, aquela coisa mais um lado ou outro, ou isso ou aquilo. A grande questão aqui, quando eles estão perguntando para Jesus, e Jesus diz, olha, eu já disse para eles, automaticamente, para nós, quando Jesus dissesse para nós, olha, eu estou te perguntando alguma coisa, Senhor, e o Senhor disser para nós, eu já disse, para nós, a ideia é, quando que Jesus falou isso? E aí Jesus vai responder para eles aqui, que já disse para eles como? Fazendo algumas coisas. O que eu quero dizer com isso é que a gente entende Deus falando, geralmente e literalmente, nós entendemos como de fato fala, como de fato algo claro e exposto. E a grande questão aqui é que Jesus está dizendo para eles, olha, eu já tenho falado quem eu sou, e eu tenho falado isso de que forma? Eu tenho falado isso sendo, eu tenho falado isso fazendo coisas, e vocês não estão vendo. Quando nós olhamos para esse contexto amplo, eles chegando para Jesus e dizendo, Jesus resolve o meu problema, e Jesus dizendo, não, mas para aí, eu já tenho respondido isso. Só que eu não tenho respondido da forma como vocês esperam que eu responda. Eu não tenho respondido literalmente sobre as perguntas que vocês têm, mas eu tenho respondido isso agindo, sendo o Filho de Deus. Eu tenho respondido isso sendo e fazendo o que Deus é e faz. Aqui a gente começa a encontrar algumas similaridades com a nossa vida. Geralmente, nós somos aqueles que, ávidos por perceber aonde Deus está trabalhando na nossa vida, e esse é um dilema de todos nós, a gente sempre quer saber aonde Deus está trabalhando na nossa vida, a gente sempre quer saber o que Deus está fazendo na nossa vida, a gente sempre quer saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Essa é a grande pergunta que está sempre no nosso coração, não é verdade? Às vezes você está passando uma dificuldade, a primeira coisa que você pensa é, essa dificuldade vem da onde? O que eu fiz para vivenciar isso? O que eu fiz para enfrentar isso? A pergunta daqueles homens era essa. Como é que é? Quando é que a nossa libertação vai vir? Quando é que o nosso alívio vai vir? Quando é que a gente vai ver o Senhor dizer, evidentemente, claramente, sem deixar dúvida, eu estou no controle de tudo? Às vezes a gente é assim. A gente está esperando Deus desenhar nas nuvens, dizendo, eu
estou cuidando de você. A gente se sente órfão, se sente só, abandonado, a gente acha que ninguém está vendo o que a gente está fazendo, e aí a gente, com aquele sentimento de solidão, não basta tudo o que o Senhor fez, não basta o sacrifício na cruz, não basta eu e você sermos cercados de bondade e misericórdia todos os dias, nós queremos algo mais evidente, algo mais claro, algo mais ainda explícito. É isso que esses homens estão buscando. Só que a resposta de Jesus, ela vai para além disso. Ela diz a seguinte coisa, verso 25, Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creem. Ou seja, não bastava. Eles precisavam de algo escrito nas estrelas. Eu já disse, vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. O que isso tem a ver comigo, com você nessa manhã? Não é raro às vezes que nós somos tomados e assaltados por um sentimento de solidão, de abandono, pelo sentimento de, e agora? O que vai ser da minha vida? Não é raro, às vezes, que nós achamos que Deus nos abandonou, as pessoas nos abandonaram. Não é raro, às vezes, que nós achamos que, na condição e na posição que estamos, nós só podemos esperar o pior. Não são raras, às vezes, que isso acontece comigo e com você. Ou eu estou falando alguma inverdade. Não são raras as vezes que nós nos perguntamos, vem cá, Deus está nesse negócio? Ou eu estou trilhando uma jornada solo, sozinho? Essa era a pergunta desses caras. E a resposta de Jesus era, não, vocês estão tendo dificuldade de ver, mas eu já respondo isso, eu já respondi isso. E hoje, para mim e para você, se essa é uma das questões que você carrega no seu coração, se você carrega no seu coração a dúvida de que se Deus ama você ou não, se Deus está com você ou não, se Deus tem bons planos para você ou não, se Deus quer alguma coisa com você ou não, se você carrega essas dúvidas, a resposta de Deus para mim e para você nessa manhã é, eu já respondi. Isso é claro, já está exposto. Agora, aqueles homens tinham uma dificuldade de entender. E aí, seguindo o verso 26, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Uau! Então o que Jesus está dizendo? Que existem pessoas que não estão entendendo o cuidado de Jesus, não estão entendendo o amor de Jesus, não estão entendendo o cuidado de Deus, porque não são ovelhas dele. Quando a gente olha para esse texto, e teologicamente falando, esse texto é um dos textos que uma linha teológica chamada calvinismo usa para defender a eleição incondicional, ou seja, que Deus escolhe uns e assim por diante. A grande questão é que esse texto não é o texto para sustentar isso. A grande questão é que, se nós voltarmos à leitura ao que está sendo dito no capítulo 10, quando Jesus diz para aqueles homens, vocês não são minhas ovelhas, naquele contexto do primeiro século, o que Jesus está dizendo para eles, e a gente tem uma imagem aqui, que eu fiz questão de baixar, isso aqui é um aprisco no primeiro século. Você não encontra uma Hilux estacionada, você não encontra um armazém grande para as ovelhas dormirem, isso é um aprisco. É um cercado de pedras, um tapumezinho. E nesse período do primeiro século, existiam os apriscos comunitários. Você sabe o que é um aprisco comunitário? Vamos lá, que você tinha lá as suas 300 ovelhas, e você vinha de um lugar para outro com as suas 300 ovelhas, levando elas para um pasto mais confortável. Só que aquilo levava às vezes dias, aquela viagem. E aí você tinha que dormir em algum lugar. Por quê? Porque à noite os coiotes atacavam, os lobos atacavam, outros animais atacavam, e aí você procurava um abrigo comunitário. Só que esse aprisco comunitário, ele não era separado por bretes, ele era um grande lugar de pedra, fechado, onde todas as ovelhas de todo mundo entravam lá. Se naquela noite tivessem 10 pastores, eram 10 rebanhos que estavam lá dentro, misturados. Só sabe como funcionava? No outro dia de manhã,
o pastor levantava e o primeiro que ia embora, ele ia na porta do aprisco e ele chamava as suas ovelhas. E as suas ovelhas, que viviam com ele dia após dia, eram alimentadas por ele, eram cuidadas por ele, preservadas por ele. Aquelas ovelhas ouviam a voz do seu pastor e saíam. E assim sucessivamente. Elas não ganhavam uma etiquetinha quando chegavam, ovelha do Pablo, ovelha do Pablo, ovelha. Não. Elas conheciam o seu pastor pelo convívio. Elas conheciam o seu pastor pelo dia a dia. Eu comecei dizendo que a ideia de pastor do primeiro século não é a ideia de pastor que nós temos hoje. A ideia de pastor do primeiro século é que esse homem que está aqui sentado na porta, e você vai encontrar isso em João 10, Jesus dizendo que ele é a porta, ele dormia nessa porta aqui, para que os animais não entrassem nem os animais saíssem. Ou seja, a vocação pastoral no primeiro século era de tempo integral, era a vida completamente entregue ao cuidado daquelas ovelhas. Ou seja, aquelas ovelhas ouviam a voz do seu pastor o dia todo, todo o tempo, toda hora. Era relacionamento o tempo todo. Ele alimentando elas, ele curando elas, eles tirando lá aqueles carrapato, não é carrapato que dá em ovelha, é outra coisa que dá em ovelha lá. Ele trabalhando esse tempo todo. Por isso que quando Jesus diz para eles que eles não estão discernindo a obra, eles não estão discernindo o que Jesus era, porque eles não são ovelhas dele. A questão ali não era que eles não eram eleitos para serem ovelhas dele. A questão é porque não havia relacionamento. Esses homens que decidiram encontrar Jesus, eles estavam mais preocupados com quem eles poderiam ser a partir de um novo rei. Por isso que eles se reúnem e apertam Jesus. Para com suspense, quem tu é? Quando na verdade Jesus está dizendo que o ser uma ovelha de Jesus, que traz paz ao nosso coração, que traz a confiança de que nós estamos sendo cuidados, amados e preservados, exige relacionamento, exige vida com Jesus. Como eu falei, é por isso que ele usa essa linguagem, é por isso que Jesus usa a figura do pastor, por dois motivos. Ele usa a figura do pastor porque o pastor, ele tinha esse papel integral na vida da ovelha. Não era de vez em quando. E aí no capítulo 10, Jesus vai falar do pastor e do mercenário. O mercenário, ele era um assalariado. Ele não era dono das ovelhas. Ele ganhava para cuidar quando o pastor, por algum motivo, não podia. Só que se viesse um lobo para devorar a ovelha, ele dava no pé. Ele não ia se colocar em disputa por causa das ovelhas. Não era dele. Agora, o pastor não. Era dele. E aquilo era o dia inteiro. Era da manhã à noite. Pela manhã ele tirava do aprisco, levava para o campo. À tarde, no sol forte, ele tirava do campo, levava para um lugar com mais sombra. Ou seja, o dia inteiro o pastor estava relacionando com aquelas ovelhas. A pergunta é, às vezes nós não estamos percebendo o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Às vezes nós não estamos percebendo o tratar de Deus conosco. Mas, vem cá, será que nós estamos caminhando com o Senhor diariamente? Será que quando eu acordo, o primeiro ímpeto do meu ser é consagrar minha vida a Jesus, meu dia a Jesus, as minhas decisões a Ele? Ou eu estou precisando só de um rei que solucione meus problemas, que desenrole meus embrólios? Eu estou esperando só esse ungido que vem e me diz quando que eu vou passar pela prova? Ou, na verdade, eu sou uma ovelha do seu rebanho, que consegue discernir a sua voz? O segundo motivo por que Jesus usa a figura do pastor, é porque lá em Ezequiel capítulo 34, isso estava muito claro na cabeça do hebreu. Lá em Ezequiel capítulo 34, Deus, quando fala para o povo, Deus fala que haviam maus pastores. Pastores que deixaram com que o rebanho se dispersasse. E aí Deus diz, olha, eu vou enviar para vocês um bom pastor, que vai cuidar de vocês.
que não vai abandonar vocês. Eu vou enviar para vocês um pastor que vai conhecer vocês. E que vocês vão conhecer ele. Vocês vão conhecer ele porque vocês vão estar com ele o dia todo o tempo, todo momento. Quando a gente olha para João 10, Jesus é esse pastor enviado, que se dispõe a estar comigo, com você todos os dias. Mas o fato é que grande parte dos nossos dias, nós escolhemos outros pastores para cuidar do nosso coração. Alguns escolhem os problemas, e aí passam o dia inteiro remoendo problemas. Alguns escolhem a animosidade, e passam o dia inteiro cultivando no seu coração animosidade. Alguns escolhem os seus próprios prazeres, e passam o dia inteiro mergulhando e de braçada nadando nos seus próprios prazeres. Só que quando chegar o momento cabal, o momento crucial da vida, eu não vou conseguir discernir a voz do meu pastor, porque eu estou distraído com tanta coisa, eu estou envolvido com tanta coisa. Aqui, quando a gente olha para esse texto, a gente é lembrado que a gente precisa, verdade, viver, a gente tem tanta coisa para tocar para frente, mas existe uma coisa que é fundamental: conhecer a voz do meu pastor. E eu só conheço a voz dele com relacionamento. Eu só conheço a voz dele sabendo quem ele é. Eu só conheço a voz dele com intimidade. O que significa dizer que a resolução dos seus problemas, literalmente, está num relacionamento com Jesus. É isso. Quanto mais nós estamos caminhando com Ele, quanto mais o nosso coração está posto diante dEle, mais eu consigo entender e ouvir quando Ele me chama, quando Ele me orienta, quando Ele me conduz. O pastor que Jesus apresenta aqui é o pastor que alimenta, é o pastor que protege, é o pastor que cuida, é o pastor que corrige. Havia algo muito interessante. No rebanho, algumas ovelhas do rebanho, elas eram maiores e mais fortes que as outras. E geralmente, essas ovelhas, elas despontavam em detrimento das outras. Elas, por serem mais fortes, elas queriam conduzir o rebanho. E de novo, um pastor no primeiro século, ele ia à frente do rebanho, chamando as suas ovelhas. Se você olhar hoje, um pastor nosso agora, nesse período, ainda que você encontre aquele pastor mais raiz, que está lá no campo, você vai encontrar duas coisas: o pastor ao longe conduzindo as ovelhas, e geralmente um cão, né, um ovelheiro que chama, correndo à volta das ovelhas, conduzindo elas no caminho que elas devem andar. No primeiro século, nesse contexto onde Jesus está ensinando, não acontecia isso. O pastor ia à frente, ele ia escolhendo o caminho que as ovelhas passariam, ele ia percebendo o quão sinuoso era ou não, quão perigoso era ou não, e ele ia conduzindo as ovelhas com a sua voz, ele ia chamando, e as ovelhas iam com ele. Quando nós olhamos para esse contexto, é para isso que eu e você somos chamados, todo dia ouvindo a voz de Jesus nos conduzindo, orientando, sabe, nos livrando do caminho, às vezes, de dor. Porque, de novo, no contexto do primeiro século, o pastor protegia, preservava, alimentava. Ele fazia tudo isso. Quando eu consigo ouvir a voz do meu pastor, o primeiro sentimento que se instala no meu coração, ou primeiro, pelo menos os sentimentos que se instalam no meu coração, são os sentimentos opostos do que esses homens tinham, esses homens que procuraram Jesus no meio de uma festa, desesperados, angustiados, dizendo: nos fala o que vai acontecer. Eram homens que estavam angustiados, eram homens que estavam, sabe, apavorados com o amanhã. Agora, quando Jesus está dizendo: não, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, esses sabem que estão seguros, estes sabem que estão sendo alimentados por Ele, estes sabem que não vão ser abandonados, estes sabem que quem os deu foi o Pai.
Estes sabem que são uma escolha de Deus e não de uma religião. Mas às vezes a nossa fé é aquela montanha russa, porque a gente acha que o fato de nós estarmos caminhando com Jesus está ligado a um monte de circunstâncias e não ao amor de Deus. O que basta dizer sobre esse texto é que se você é alguém que tem vivido em crises do que será amanhã, de como vai ser, de me abandonaram, me deixar de lado, e agora? E eu não vou passar dessa luta. Se essas crises, que são honestas e justas, se essas crises têm se apoderado de você, muito provavelmente você tem andado longe demais do seu pastor. Você não tem conseguido ouvir a voz dele, porque dia após dia ele tem revelado que ele é o Cristo. Dia após dia ele tem agido como Cristo na minha e na sua vida. Significa dizer que o problema não está em Deus, está na gente. Pastor, o que eu preciso fazer então? Aproxime-se dele. Mas de forma mais prática, como eu me aproximo dele? A primeira coisa, eu preciso saber quem ele é. Quanto tempo nós dedicamos lendo as Sagradas Escrituras? Não é a leitura para simplesmente ocupar o tempo, é a leitura devocional. É aquela leitura que humildemente eu me coloco diante da palavra de Deus e eu leio, ainda que um versículo só, mas eu faço perguntas do tipo: Senhor, nesse versículo que eu li, o que o Senhor quer falar comigo? O que esse versículo que eu li pode mudar na minha história? Como que esse versículo que eu li pode me fazer um homem, uma mulher diferente? Como que esse versículo que eu li pode afetar o meu trato com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho, com o meu chefe, com o meu funcionário? Como que esse versículo que eu li, ainda que um só, pode mudar a minha postura como um filho de Deus sobre a face da terra? É sobre essa leitura. Outra coisa que nos aproxima desse bom pastor e que nos faz ouvir a sua voz é a oração. Acostumamos com uma oração antes de dormir, a oração da refeição, e que bom que você ora antes de dormir, que bom que nós oramos na hora da refeição, que bom que nós oramos quando acordamos, mas qual o momento que você fecha a porta do seu quarto? Qual o momento que você escolhe silenciar todas as vozes à sua volta e afinar o seu ouvido para ouvir a voz do seu pastor, que não é qualquer pastor? É o pastor que integralmente está caminhando com você. É o pastor que dia e noite está à porta, protegendo você. É o pastor que não tira os olhos de você. Qual é o momento que você fecha a porta do seu quarto? Qual é o momento que você fecha as portas? Porque a gente vai acostumando, e eu não estou dizendo para você não fazer isso. Que bom que você ora enquanto lava a louça, que enquanto dirige, enquanto faz alguma outra coisa. Que bom que você ora nesses momentos. Mas esses não podem ser os únicos momentos. Você precisa de um momento onde você vai parar o que você está fazendo e você vai ajustar o seu ouvido, o seu coração, a sua mente, à voz do seu pastor. Há um momento onde você vai precisar dizer para o Senhor, não o que você precisa, porque é fato que as nossas orações mais parecem uma lista de compra do supermercado, do que muitas vezes uma honesta e intencional aproximação do bom pastor. A gente acostuma a orar a Deus para pedir coisas. Senhor, tira isso de mim, seja um rei, seja forte, derrote os meus adversários, melhora a minha conta financeira, isso e aquilo outro, apazigua a minha alma. Mas são poucas as vezes que nós escolhemos não pedir nada para o Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui, faça conforme a sua vontade,
eu quero discernir a tua orientação para mim, eu quero ir para onde o Senhor está me conduzindo, eu quero caminhar no caminho que o Senhor está preparando para mim, porque eu aprendi na palavra de Deus que o Senhor é o pastor que vai à frente, que o Senhor está me protegendo. Eu quero isso. Eu quero ouvir a tua voz, porque talvez eu corro o risco de pedir coisas que vão fazer mais mal para mim do que bem. Você já parou para pensar, quem é pai aqui sabe, se você decidisse nunca dizer não para o seu filho? Tem um filme muito antigo do Jim Carrey, que ele dizia não para tudo. Vocês lembram desse filme? Aí ele vai num seminário, coaching lá, e o cara faz uma mexida na cabeça dele, faz sei lá o que faz, e ele, a partir dali, ele começa a dizer sim para tudo. Vocês lembram? O filme é muito engraçado, porque ele entra em cada problema. Imagina Deus dizendo sim para tudo que você pede. Certamente você vai enfrentar cada desafio desproporcional à sua capacidade de sustentar. Mas a grande questão é que nós precisamos nos apresentar a esse pastor e dizer: Senhor, me conduz naquilo que o Senhor quer que eu vá, para onde o Senhor quer que eu ande. Leitura, oração. Qual foi a última vez que você aplicou a prática do jejum na sua vida? Que não seja para emagrecer ou para melhorar o shape. Qual foi a última vez que você olhou para essa prática que a Bíblia ensina? E ela ensina com dois aspectos. Ela ensina no primeiro aspecto, é o aspecto espiritual. Você lembra o momento, Jesus está lá, os discípulos chegam, porque chega também uma mãe, cujos discípulos tinham orado e tinham tentado expulsar um espírito maligno daquela criança, não lembro se é criança, um jovem, e eles não tinham conseguido. E aí Jesus diz para eles: olha, tem castas aí que só saem com oração e com jejum. A gente não entende por quê, mas o fato é que há situações da vida que nós vamos enfrentar melhor com o jejum. Qual é a teologia por trás disso? Obediência. Jesus disse que se eu estou tentando as coisas da forma natural, da forma pragmática, e elas não estão avançando, então eu oro e jejuo. Ponto. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu obedeço a ordem dele. Agora tem outro aspecto do jejum, que é o aspecto prático. O teu principal, ou dos principais, nós temos alguns impulsos fisiológicos, que é a alimentação, reprodução, sabe, né? Quem é da área aí sabe melhor que eu. Mas um dos seus principais impulsos fisiológicos é você se alimentar. Quando você restringe a sua alimentação, quando você começa a dar ordens para o seu corpo, de quando você vai se alimentar, de quando você vai fazer alguma coisa, você está assumindo o controle. Isso chama-se domínio próprio. O jejum, ele te ajuda com domínio próprio. Sabe aquela pessoa que chega para você e diz: eu não sei, quando eu vi já falei, quando eu vi já comprei, quando eu vi já gastei. Essa pessoa não jejua, porque ela não tem domínio próprio. As emoções e as pressões vencem ela. Práticas que nos fazem ouvir a voz do nosso mestre. Ore, leia a Bíblia, jejue e por fim, tenha comunhão. Tenha comunhão. Deus vai revelar a sua bondade, a sua obra no meio de gente. O que a gente faz quando está mal? A gente se isola. É ou não é verdade? Quando a gente se isola, a gente corre risco. Então nessa manhã, eu queria lembrar a todos nós que estamos aqui, que Jesus, como esse bom pastor, e ele respondeu para aqueles homens, ele dizendo: olha, eu já disse, as obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. O Senhor está trabalhando na minha e na sua vida. Talvez até o inferno tente dizer para você: você está só, você está abandonado, as pessoas não estão próximas de você. Mas lembre que o bom pastor, aquele que congregaria o seu povo de todo lugar, aquele que cuidaria completamente, aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas, esse bom pastor
tem chamado você. Esse bom pastor tem mantido os olhos dele sobre você. Não seja como esses judeus, que estavam ansiosos por uma resposta imediata, mas não estavam percebendo o que Deus estava fazendo. Tem gente que está esperando a resposta de Deus, mas quer que ela venha escrita nas nuvens, e Deus tem te socorrido dia após dia. O fato de você de repente estar aqui é um desses sinais da graça e da misericórdia de Deus. O fato de você estar vivo é a manifestação do cuidado e da bondade do Senhor. O fato de você ter uma família, saúde, é Deus revelando a sua bondade, a sua misericórdia sobre a sua vida. Então nessa manhã eu quero convidar você, sabe, tenha tempo com Ele, porque Ele tem tempo com você. Você pode nessa hora ficar de pé. Você pode nessa hora honestamente sondar o seu coração e fazer a pergunta para você mesmo: quanto tempo você tem gasto para ouvir a voz desse bom pastor?